Boa noite, hoje é dia 8 de abril e vamos para o nosso devocional do dia, o devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essas reflexões sobre a sua palavra, que se encontra em Lucas 23:31 e Salmo 23, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Lucas. Autor e período da escrita. Os últimos dos 3 evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta quanto ao seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo no início. É um homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo, provavelmente também não era judeu. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trode a Filipos e durante sua terceira jornada de Filipos a Jerusalém. Finalmente, Lucas acompanhou Paulo quando este era prisioneiro a Roma. Lá ele estava em companhia direta do apóstolo quando escreveu as cartas aos Colossenses e a Filemon. E por fim, ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento que já havia sido mencionado no século II, de que Paulo estava sugerindo o evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu evangelho. No entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e o Escrito de Paulo têm o mesmo caráter universal. São direcionados não apenas aos judeus, mas todos no mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas e nem da posição do crente em Cristo ou dos mistérios sobre Cristo e sua igreja que foi especialmente revelado a Paulo. Sendo um médico, Lucas teve uma educação superior que se manifesta a partir da apresentação e estilo do seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que descreveu e, portanto, examinou minuciosamente os relatos de testemunhos oculares. Se Lucas conhecia ou não o Evangelho de Marcos, se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são todas especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de 1/3 do material que os outros escritores do Evangelho não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém. Nos capítulos introdutórios do capítulo 1, versículos 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu das testemunhas oculares, ele escreveu sob inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60 d.C. Muitos cientistas supõem que Lucas o escreveu durante os anos de prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Assunto e propósito dos escritos. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever na Bíblia. O evangelho com seu nome é o mais longo de todos. Se incluirmos os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica especial do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos é a validade geral do universo da salvação para todos os homens no mundo inteiro. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas em Lucas. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupo de pessoas e indivíduos, os desprezados, os samaritanos, as mulheres e crianças. Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais aparente no versículo-chave em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As palavras Salvador, salvação e salvar são mencionadas com especial frequência em Lucas.
Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que viveu como o único justo entre os injustos, e que sobreviveu à morte por. Peraí, deixa eu ver aqui. O homem verdadeiro e perfeito que viveu como o único justo entre os justos, sofreu a morte por eles na cruz. É por isso que Lucas descreve em grandes detalhes a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Maria e José e seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas retoma Adão, o primeiro homem. Essa genealogia é de Maria. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração e falando sobre oração com a mesma frequência que nesse evangelho. Lucas, dessa maneira, ele expressa a perfeita dependência de seu Deus e Pai. A intenção do Espírito Santo neste evangelho é resumida nas palavras do centurião, debaixo da cruz. Certamente era um homem justo. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas e de maneira semelhante em João do que nos outros dois evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma notícia boa, o alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com essa alegria. Então, que é o conteúdo que a gente vai ler sobre o capítulo 23. A condenação, a crucificação e a morte e a sepultura de Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Lucas. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Porque se em lenho verde fazem isto, o que será no lenho seco? Entre outras interpretações dessa passagem, Lucas 23, 31. Entre outras interpretações dessa sugestiva pergunta, o seguinte é cheia de ensinamentos. Se o inocente substituto dos pecadores sofre assim, o que será feito quando um pecador, o lenho seco, cair nas mãos de um Deus irado? Quando Deus viu Jesus no lugar do pecador, ele não o poupou, e quando encontrou o não regenerado em Cristo, não o poupará. Pecador, Jesus foi levado por seus inimigos, então você deverá ser arrastado pelos demônios ao lugar que lhe foi destinado. Jesus foi abandonado por Deus, e se ele, que era o único sem pecado, foi abandonado, o que será de você? Eli, Eli, lama sabachthani. Que grito terrível! Mas qual será o seu grito quando disser: ó Deus, por que me desamparastes? E a resposta vier: porque você desprezou todos os meus conselhos e não aceitou nenhuma das minhas reprovações. Também vou rir da sua calamidade, vou zombar quando vier sobre você o terror. Se Deus não poupou seu próprio filho, muito menos poupará você. Que chicotes de fios queimados o atingirão quando a consciência o ferir com todos os seus tremores. Vocês mais ricos, mais alegres, são a maioria dos pecadores e hipócritas, que se levantará em seu lugar quando Deus disser: desperta a espada contra o homem que me rejeitou, fere-o e deixe que sinta que para sempre o sofrimento. Jesus foi cuspido, pecador, que vergonha será sua. Não podemos reunir numa palavra toda a massa de sofrimento que pesou sobre a cabeça de Cristo, que morreu por nós. Então, é impossível dissermos a você que rios que oceanos de dor passarão por cima de seu espírito se você morrer como está agora. Você pode morrer depois, você pode morrer depois, você pode morrer agora. Pelas agonias de Cristo, por suas feridas, por seu sangue, não atrai para si a ira que está por vir. Confie no Filho de Deus e você nunca morrerá. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e dos 70 a 83,
filhos de Corá, 42, 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, 90. Todos esses usam a mesma... Salmos consiste em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que consistem nos títulos como autores, a data de composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, século VI a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir às datas da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos serem ocorridos. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graça, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagiu a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante da coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, o primeiro verso ecoa o primeiro, o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hino, do 145 ao 150, e cântico de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, são salmos ou clamores a Deus em ocasiões de angústia. Salmos reais, 2 e 110, aquele a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didáticos, 19 e o 119, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali, vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Ainda assim, como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Veja como, independente de circunstâncias externas, o Espírito Santo pode moldar o cristão. Que luz radiante pode brilhar dentro de nós quando tudo está escuro? Quão seguros, felizes, calmos, tranquilos podemos ser quando o mundo treme e os pilares da terra são removidos? Mesmo a própria morte, com todas as suas terríveis influências, não tem poder para sustentar a música do coração do cristão, mas ao contrário, ao fazer a paz mais doce, clara, celestial, até que o último ato de bondade que a morte pode trazer é deixar que a tensão terrena se derreta no coro celestial e a alegria temporal se transforme em bênção eterna. Confiemos então no poder do Espírito Santo bendito para nos consolar. Querido leitor que está encarando a pobreza, não tema, o Espírito Divino pode lhe dar na sua necessidade uma plenitude maior do que o rico em sua abundância. Você não sabe que alegrias podem ser armazenadas no chalé em volta do qual a graça plantará as rosas de contentamento? Você está consciente do crescente fracasso do poder de seu corpo e espera passar longas noites de abatimento e dias
de dor? Ah, não fique triste, aquela calma pode se tornar seu trono. Pouco sabe como cada ponta que atinge o seu corpo pode se tornar um fogo purificador para consumir sua impureza, um raio de glória para iluminar as partes secretas de sua alma. Seus olhos estão apagando, Jesus será sua luz. Seus ouvidos estão falhando, o nome de Jesus será a melhor música de sua alma, e sua pessoa seu maior prazer. Sócrates costuma dizer, filósofos podem ser felizes sem música, e cristãos podem ser muito mais felizes do que filósofos quando todas as causas externas de alegria forem retiradas. Em ti, meu Deus, meu coração triunfará. Não importa os males que virão pelo teu poder. Ó Espírito bendito, meu coração será extremamente feliz, apesar de todas as coisas que falharem aqui na terra. E esse é o nosso devocional do dia 8 de abril. Amanhã nós teremos só o devocional do dia lá no Instagram, às 8 horas. E aqui nós voltamos no sábado, porque na sexta também só teremos o devocional do dia lá no Instagram. Então tenha um bom resto de semana e até você que me assiste no